capítulo 11. Nós vamos ler do verso 2 até o verso 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler do verso 2 até o verso 16. Diz assim, irmãos, a santa palavra de Deus. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu, ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Santíssimo Senhor, nós abrimos a Tua palavra a fim de ouvirmos a Tua voz. Nós clamamos a Tua graça e Teu discernimento, porque sem Teu Espírito, ó Deus, nada podemos fazer, nem compreender, muito menos aplicar essa verdade à nossa vida de modo correto. Fala conosco, pelo poder do Teu Espírito, para que Cristo, somente o nosso Redentor, seja exaltado, e assim seremos edificados por Ti mesmo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Desde o princípio da revelação bíblica, irmãos, é próprio de Satanás tentar perverter a ordem da criação. Foi assim desde o princípio. Importante lembrar que a narrativa que antecede o capítulo 3 do livro de Gênesis, que é a narrativa da queda, que vai do verso 1 até o verso 8, e depois vem as consequências da queda, você tem imediatamente anterior a criação da mulher, começando no verso 18 do capítulo 2, a seguinte declaração: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E naquele contexto o Senhor então cria a mulher do homem, da costela do homem, como é narrado no texto sagrado. E quando esse homem vê a mulher e o Senhor a traz, não é, para o homem recebe a mulher que é dada pelo Senhor, ele olha para a mulher e diz: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Então, diante daquela circunstância, daquela ordem criacional, o Deus que cria o homem primeiro, e depois de criar o homem primeiro, ele cria a mulher nessa circunstância, e dá ao homem o direito de nominar a sua própria mulher, dar nome à sua própria mulher,
imediatamente vem um imperativo, uma ordem dizendo: por isso deixa o homem pai e mãe, una-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aí você tem a atitude do homem com aquele que lidera. Ele deixa a sua casa e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É um ato claro e que, pela maneira como Deus cria, o próprio texto conduz ao imperativo, dizendo: é ao homem que pertence a ordem de assumir essa liderança. Ele deixa a casa e vai unir-se à sua mulher. Imediatamente a narrativa do capítulo 3 começa dizendo assim: mais a serpente. O texto começa com uma adversativa clara, mostrando a quebra de uma estrutura, que vinha uma harmonia na criação, e naquele verso então entra, quebra o pecado, mais a serpente. E ela então diz o seguinte, e o texto é claro, ela disse a mulher. É verdade que quando ele fala, e sempre usa os verbos no plural, na segunda pessoa do plural, porque o homem também estava ali, mas ele se dirigia à serpente, se dirigia especificamente à mulher. Perguntando então, por que a serpente tentou a mulher, e não, por que ela foi direto à mulher e não ao homem? Explicações muitas podem ser dadas. Herman Bavinck diz assim: porque desde o princípio Satanás tentou perverter a ordem da criação, onde o homem foi colocado como cabeça e a mulher como aquela que é submissa ao seu marido, criada como auxiliadora, ajudadora, como a Escritura muito bem diz: far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. O que acontece, irmãos? O pecado entra no mundo e, consequentemente, a luta é grande nesse processo de entendimento dessa perspectiva. Logo, começa o conflito. O homem que era para proteger a esposa, empurra a esposa na fogueira. A mulher que tu me deste, Senhor. E o pecado, então, faz com que aquilo que foi feito deve ser praticado agora em meio à luta contra a nossa própria natureza caída. Não é diferente agora na igreja. O Evangelho traz liberdade e libertação. E normalmente o conceito de libertação tende a extrapolar os limites da criação divina. Como que aquilo que Deus criou não fosse bom, quando Ele cria o homem primeiro e a mulher depois, dizendo então que ele era o cabeça, o homem era o cabeça. As pessoas entendem que isso não é bom, então tem que ser rompido. O Evangelho vem e quebra com isso. E aí o indivíduo vai para o livro de Gálatas e diz assim, está escrito lá em Gálatas: no Senhor Jesus, no Evangelho, não existe mais escravo ou livre, homem, mulher. Está lá escrito isso. É verdade, o Evangelho mostra claramente que todos nós somos iguais diante do Senhor, mas esse caráter da igualdade não quebra a ordem da criação. Esse é o ponto. É como se você estivesse dizendo que Deus criou o homem numa perspectiva pecaminosa e o Evangelho veio libertar o homem da criação. Entenda que não é à toa que Paulo vai gastar tempo tratando disso no texto. Acompanhe comigo, por favor, irmãos, no mesmo capítulo. Escute as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim, versículo 8: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Veja, ele está se remetendo o quê? À criação. Ele está dando explicação, ele está voltando à criação. Porque a mulher não foi feita do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Ele está dando toda a garantia de que aquilo que está registrado em Gênesis é a verdade. Nós já vimos isso um pouco antes, quando a questão do divórcio. Um indivíduo é crente, dois ímpios, o Senhor salva a mulher e não salva o marido, ou salva o marido e não salva a mulher. Então o Evangelho vem, a pessoa pensa, o Evangelho me libertou, eu não preciso mais, eu vou separar. Paulo diz, não pode separar. Só se o incrédulo quiser, porque é natural que nesse conceito de libertação, você acha que essas amarras foram quebradas.
Mas não, essas são amarras da criação que Deus estabeleceu para o bem da sociedade e para o bem dos homens. É só você olhar para a sociedade e ver quando os homens perdem o seu papel de homem e as mulheres assumem a liderança da sua casa, da sociedade, e você vai ver o caos que você vai encontrar. Nos Estados Unidos, a última pesquisa que houve, eu assisto e acompanho um canal conservador nos Estados Unidos, e um desses participantes disse o seguinte: 2% dos jovens se declaravam homossexuais, hoje quase 10% naturalmente. Isso é um absurdo. As amarras estão sendo quebradas. A ordem de Deus está sendo destruída. Porque a sociedade vai quebrando a sua estrutura. O pecado vai fazendo isso. O que pode acontecer de pior nesse aspecto? Na igreja. As mulheres querem assumir liderança na igreja. É esse o problema que está posto aqui na carta aos Coríntios. A libertação do Evangelho trouxe a sensação de que agora as mulheres também podem assumir liderança na igreja. Elas podem assumir liderança na igreja. E o apóstolo Paulo vai mostrar que o fundamento é o mesmo para negar esse tipo de coisa. Porque Deus fez o homem primeiro e a mulher depois. Consequentemente, isso não pode ser praticado. Consequentemente, isso não pode ser praticado. Como Paulo começa a tratar de um assunto como esse? A gente precisa aprender com Paulo a sabedoria de entrar num tema tão duro como esse. Veja no verso 2 o que ele diz, por favor, comigo. Palavras do apóstolo. Ele diz assim, palavra de Deus, ele diz assim: de fato, eu vos louvo, porque em tudo o que vos lembrar de mim, e retendes as tradições assim como vou-las entreguei. Em tudo vos lembrar de mim, e retendes as tradições assim como vou-las entreguei. Aí veja o verso 3, quero entretanto, aí ele começa a tratar do problema. Ele diz primeiro, eu louvo vocês, porque vocês têm guardado aquilo que eu deixei. Entretanto, eu tenho um probleminha para lidar com vocês. Interessante, porque muitas vezes nos falta sabedoria para lidar com os problemas. Isso é importante para os pais lidando com seus filhos, quando você diretamente só fala dos erros, das faltas, e não consegue ver virtudes nenhuma no seu filho. É necessário que se saiba isso. Por exemplo, não é bom que um jovem de 12 anos, 13 anos, 14 anos queira namorar. Não é prudente isso, ele não vai casar tão logo, tão cedo. Ele vai namorar por muito tempo, isso vai levá-lo ao pecado e ele não vai viver uma vida santa. Não adianta, só se ele não for alguém desse mundo. E como ele é desse mundo, tanto é que ele aos 14 anos quer namorar. Então como é que eu vou lidar com um filho que aos 14 anos quer namorar? Bem, ele quer namorar com uma moça crente, tudo bem. Então você chega e diz, eu quero louvar você porque você está sabendo escolher as moças. Uma moça crente, isso é algo importante você fazer. Uma mulher piedosa, de boa família, como eu fico feliz com isso. Entretanto, não é hora de você namorar, você não tem idade para isso. Você fala do que é bom e mostra o errado. Aprenda com o apóstolo Paulo a lidar com os problemas dos seus filhos. Aprenda com o apóstolo Paulo a lidar com os problemas na sua casa. A não ser crítico
doentio, severo, onde, de modo implacável, você não consegue ver o bem feito pelos seus próprios filhos. A tradição que ele fala não é a tradição da tradição oral que acompanhava a igreja, como a igreja católica define. A tradição que Paulo estabelece é aquela tradição fruto da doutrina, isto é, aquilo que nós conhecemos, nós praticamos, e o que nós praticamos, nós deixamos exemplo para vocês seguirem. Então sigam as tradições que deixamos. Ele disse isso em outro momento, aos Tessalonicenses, por exemplo. Ele disse: eu deixei exemplo de como vocês devem trabalhar. Essa é uma boa tradição. Façam isso. Trabalhem duro, dia e noite. Esse é um modelo que você deve seguir, fruto da doutrina bíblica. A tradição que Paulo está falando não é uma tradição à parte das Escrituras, ou que venha contradizer a própria Escritura Sagrada. E eu louvo vocês por isso. Entretanto, há um problema muito claro no meio de vós. E aí vem o verso 3, quando ele começa a dizer as seguintes palavras, não é? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Você vai tratar da relação homem e mulher. Eu vou lhes mostrar que isso tem a ver com a doutrina da Trindade. Isso está arraigado no ser de Deus. Isso está arraigado na própria criação. Deixa eu ainda me valer mais uma vez de Herman Bavinck nesse contexto. No livro Família Cristã, ele diz o seguinte: Deus imprimiu o sentido claro da Trindade na própria criação. Quando ele criou homem e mulher, ele disse: os dois serão uma só carne, e ele estabelece. Veja, há uma natureza dessa relação é diferente da Trindade, mas há um aspecto da Trindade nisso. Os dois se tornam um. É a ideia de que há um só Deus, único e verdadeiro, que subsiste em três pessoas. Ele disse, isso está impresso na própria criação. E o que é intrigante ainda dizer, não é? Que quando você vê alguém lutando contra as estruturas da família, no sentido marido e mulher, dessa criação bíblica, não pense você que eles estão brigando contra o conservadorismo. Eles estão se opondo ao Deus triuno, porque eles se colocam contra o Deus que se revela na própria criação. Contra o Deus que se revela na própria criação. E o que é isso que ele está dizendo aqui, irmãos? O que é que nos ajuda? O que é que nós podemos entender aqui diretamente a partir desse princípio estabelecido no texto? Preste atenção, irmãos. Como que Cristo, veja só, vamos começar do fim para o início, podemos chamar assim. Veja, o texto diz assim, quero entretanto que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que significa Deus é o cabeça de Cristo? Como que Deus é o cabeça de Cristo? Entende? Aqui é uma relação Cristo e Deus, o homem e a mulher, os homens e Cristo. É necessário respeitar aqui os limites dessa analogia, para que você não atribua à Trindade aquilo que não deve ser atribuído. Certo? Ora, o mesmo Deus que diz o seguinte, veja, lá em Miqueias capítulo 5, verso 2, ó tu Belém Efrata, e aí ele diz que ele faz referência àquele que vai nascer, no verso 2 de Miqueias, do capítulo 5. Ele diz, os teus dias são desde toda a eternidade. Ora, ele está se referindo a Cristo. Os dias são eternos. Daí a linguagem dos catecismos e dos credos afirmarem, ele é eternamente gerado. Esse conceito de ser eternamente gerado não implica em subordinação ontológica. E aí eu vou explicar um pouco mais. O que é subordinação ontológica? É como se Cristo tivesse uma vontade submissa à vontade do Pai ontologicamente, isto é, no seu ser, essencialmente. Por que isso não pode ser, irmãos? Porque se tem duas vontades na divindade, existe conflito.
há um só Senhor, há um só Deus, há uma só vontade, há um só Todo-Poderoso. Não existem duas vontades. Então, como é que Cristo se submete ao Pai? Como é que ele submete ao Pai? Como mediador, entende? Como aquele que se torna homem. Ele diz: eu não vim fazer minha vontade, mas daquele que me enviou. Porque o mediador precisava ser homem verdadeiramente. Consequentemente, ele precisava ser submisso. E é isso que ele vem ensinar uma geração de rebeldes: obedeçam ao vosso Pai. Obedeçam ao vosso Pai. E eu quero dizer a vocês que vale a pena ser obediente ao seu Pai, porque eu entreguei ao meu Pai, ao meu Espírito, e Ele não me abandonou, Ele nunca me rejeitou. Obedeçam seus pais. O princípio está posto, a teologia, ela é gloriosa, porque aqui ele está dizendo, entenda, Cristo é de Deus, nos termos mediatorial, como Cristo sendo aquele que é Deus homem verdadeiramente. E nesse aspecto nós podemos ainda dizer, irmãos, que nesse caráter ele teve a sua humanidade glorificada. E Cristo é o cabeça da humanidade. Ele não é apenas o primeiro, mas ele é o Senhor e soberano. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele tem autoridade, acima de toda autoridade. Deus sendo o seu cabeça, ele tem toda essa realidade. E como Deus é o cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça de toda a raça humana, assim o homem é o cabeça dos dois sexos. É isso que ele está dizendo. Percebe, irmãos, o que Paulo está dizendo? O que está arraigado aqui é a doutrina da Trindade. E muitas vezes você pensa, não, é possível a mulher ser o cabeça do lar, é possível a mulher governar uma igreja, a mulher ser presbítera, ser pastora. Consequentemente, isso seria afronta à própria natureza de Deus. A própria natureza de Deus. O homem não tem domínio sobre a mulher como Cristo tem domínio sobre toda a criação, todo o ser humano. Ou como Deus tem sobre o homem Jesus Cristo. O homem ele é superior à mulher, e a mulher é subordinada a ele, não da mesma forma como Cristo é ao Pai, entende? Até porque isso é um aspecto disso, entende? É um espelho disso, não é exatamente a mesma coisa, até porque, entenda, se o teu marido for amado mais do que a Cristo, você não é digno de Cristo. Aquele que não deixar casa, mãe, irmãos, pai, por minha causa não é digno de mim, entende? Então há um limite até para essa relação. Cristo é o cabeça, mas você nunca vai poder ser subordinado a alguém que leva você para longe de Cristo, isto é, alguém que diz, você não pode seguir a Cristo, ou Cristo ou eu. Se você tiver que fazer essa opção, você deve escolher Cristo. Você deve escolher Cristo. Você não pode, de outra maneira, entender, irmãos, que Deus então colocou a mulher nessa posição, para que ela tivesse a mente exatamente, que ela pudesse compreender o seu papel. O homem foi formado primeiro e depois a mulher. Alguém pode perguntar, bem, mas a imagem de Deus, a mulher foi feita a imagem de Deus? Inequivocamente sim. Então, por exemplo, se você abrir sua Bíblia comigo, volte lá no livro de Gênesis, por favor, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 25, 26 e 27. Veja o que diz as Sagradas Escrituras, irmãos. Diz assim o texto sagrado: e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar,
sobre os aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja, é claro que o texto está dizendo, ambos foram criados à imagem de Deus. Mas o fato de ter sido criado à imagem de Deus não significa que eles não tenham relacionamentos na estrutura diferentes. O ser criado à imagem de Deus, na sequência, no capítulo 2, vai mostrar o homem é o cabeça do lar. Por que isso é tão importante antes de adentrarmos ao problema central do texto, irmãos? Essa mulher, ela queria assumir liderança na igreja. E Paulo então está dizendo, esse é um problema que precisa ser resolvido. O problema desse texto é que o assunto começa no capítulo 11 e vai do capítulo 12 ao 14, onde Paulo vai lidar com os dons espirituais e vai adentrar esses conceitos aqui. Então, como isso é aplicado ao culto? Então ele passa agora a mostrar como isso deve ser aplicado ao culto. Preste atenção no texto comigo, a partir do verso seguinte da mesma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, ele diz: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapado. Aqui, entende, irmãos, você quer ver a desonra? É se o homem não se comportar como um homem dentro da igreja, e se a mulher não se comportar como mulher dentro da igreja. Essa é a desonra. E desonra a sua própria cabeça. Há uma discussão aqui muito grande, que cabeça é essa que eles desonram? Charles Ross vai dizer que é a sua própria cabeça. Matthew Henry vai dizer que ele está se referindo a Cristo, o cabeça de todos eles. Eles desonram ambos aqui, não apenas uma parte, mas eles desonram a Cristo. O que acontece aqui é dessa forma, como o texto está descrito, irmãos. A mulher, ela não pode fazer o que ela imagina fazer na igreja sem estar com a sua cabeça coberta, isto é, sem usar alguma coisa que cubra a sua cabeça. É o que ela vai dizer. Lá embaixo ele vai descrever com um cabelo comprido, ele vai usar essa linguagem lá embaixo. Você percebe que, independente da discussão do uso do véu ou não, o grande ponto que está em questão e que é comum nos nossos dias é o que diferencia um homem de uma mulher. O modo como um homem se veste, o modo como ele corta o seu cabelo, o modo como ele se comporta na casa de Deus. Essa distinção, ela é fundamental aqui. É o que Paulo passa a dizer. Mas o que é que ela vai fazer aqui no texto, irmãos? Com a cabeça coberta ou não? O que é que vai acontecer no texto? Ele diz assim: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Aqui vem a ideia, ela desonra a sua própria cabeça, como se a tivesse rapada. E aqui a imagem ela desonra aquele a quem ela representa, quem tem autoridade sobre ela. Ora ou profetiza. Paulo aqui não entra na discussão se a mulher pode orar ou profetizar no culto público. E aqui muita gente se vale desse texto para dizer: ora, entenda que a mulher pode orar e profetizar no culto, então logo, se ela vai fazer uma profecia, ela pode fazer no culto público sem problema nenhum. E eu já vi alguém argumentando em favor da tese de que se a mulher pode profetizar logo, ela pode também pregar e orar sem problema nenhum. Qual é o problema desse argumento? É que há uma declaração explícita contrária a isso. Então veja, por favor, na mesma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, por favor, só vire a página comigo. Capítulo 14, verso 34. Paulo vai dizer assim:
Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Paulo vai diretamente aqui fazer tal declaração. Eu não permito que isso aconteça na igreja. Ora, irmãos, alguém pode então dizer, mas veja, qual é o argumento de Paulo? Sempre é a criação, sempre é o que vem antes do pecado. Então, para que não haja dúvida, Paulo vai dizer na primeira carta de Paulo a Timóteo, por favor, venha comigo. Paulo escrevendo a Timóteo, como ele deve governar a igreja de Cristo, ele está tratando sobre isso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, por favor. 1 Timóteo, capítulo 2. Veja o que o texto diz, irmãos, a partir do verso 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, e aqui ele está se referindo aos homens, literalmente, certo? Eu quero que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, e aí vem a razão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Entenda, se alguém utiliza aquele texto de 1 Coríntios 11 para dizer, ali ela podia profetizar, e profetizar é superior a orar e pregar, então logo ela pode fazer tudo. Qual é a falta de compreensão textual? É que Paulo em outro momento explicitamente diz, não pode, não pode. Então não é uma implicação direta, não é óbvia essa implicação. Não se pode fazer. A lógica de Paulo nos parece clara, e veja o argumento dele no mesmo texto de Timóteo, a fim de você compreender a lógica do argumento. Ele diz, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Por quê? Por quê? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Preste atenção, irmãos. Paulo está afirmando à igreja. Sabe por quê? Porque o homem foi feito primeiro e depois a mulher, e isso traz um princípio claro, ordenado por Deus. Ele usa isso em Corinto, ele usa agora em Timóteo. Não, a discussão de Paulo, então, no capítulo 11, não trata se a mulher pode ou não profetizar. Aqui ele está falando da maneira. A discussão dele é a maneira. O conteúdo ele vai falar no capítulo 14. É lá no capítulo 14 que nós vamos discutir o que a mulher pode ou não pode fazer em termos práticos. Aqui ele está dizendo um modo. Matthew Henry, comentando esse texto, diz assim, ora, se o modo é condenado, a natureza da ação também o é, mas isso ficará para um outro momento. E é importante entender, lá no capítulo 14, onde ele vai tratar das razões pelas quais a mulher não pode fazê-lo. As razões pelas quais não pode fazê-lo. Entenda, o que está em jogo aqui, irmãos, é uma mudança de pensamento que tem sido investido por Satanás desde o princípio. E ganhou força no movimento feminista e tem adentrado a igreja de Cristo com força, a ponto, se você falar o que eu estou falando hoje, eu posso ser preso. Se eu me colocar diante daquilo que eu ensino hoje, você pode ser condenado no tribunal. Eu não tenho dificuldade com isso, até porque eu não estou aqui falando o que penso, porque eu não queria passar por nenhum tipo de vexame desse. O problema é que eu preciso ser fiel ao que o texto está dizendo, e o texto é claro quanto a esse assunto. E a igreja do Senhor, ela ouve a voz do Senhor, não a voz da sociedade, da cultura, do mundo em que nós vivemos, mas da palavra do Senhor. E a igreja se submete às sagradas escrituras. A igreja se submete às sagradas escrituras.
Paulo passa a discorrer o modo como isso deve então acontecer. Acompanhe comigo, por favor, no mesmo capítulo 11, irmãos. Ele diz assim: portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Esse é o elemento, irmãos. Deixa eu só colocar para vocês. Alguns vão dizer que essa é a tradição que Paulo deixou, ou o costume que a igreja tem naquela época. O grande ponto aqui da igreja não é ter um marcador externo que diga assim: se você usa véu, você é submissa. O véu não vai te fazer submisso ao Senhor. O véu é uma declaração externa de que a sociedade não pode se submeter ao padrão do mundo rebelde. O homem não pode ser rebelde, não assumindo o seu papel de líder da sua casa e da igreja. E a mulher não pode ser rebelde, não assumindo o seu papel de auxiliadora na sua casa e na igreja. Na sua casa e na igreja. O princípio externo, irmãos, é que a maneira em que o homem, ou em que as mulheres oravam e profetizavam na igreja, não estava de acordo com aquilo que era prescrito. Eles não poderiam fazer daquela forma. Elas estavam assumindo o papel de liderança na igreja e não poderia ser. Profetizar ou mesmo orar. Citando Matthew Henry diretamente, ele diz: a maneira em fazer coisas entra na moralidade disso. Nós devemos não apenas estar preocupados em fazer o que é bom, mas o bem que nós fazemos precisa ser bem feito. O bem que nós fazemos precisa ser bem feito, feito de acordo com a vontade de Deus. Por que que isso deve ser assim? Algumas igrejas vão manter o uso do véu hoje. Nós entendemos que não há necessidade do uso do véu, mas nós entendemos que há necessidade da manutenção do princípio da liderança dos homens. E não pode confundir a vestimenta. Entenda aqui, irmãos, o homem não pode se vestir como mulher e a mulher não pode se vestir como um homem. Você deve fugir da aparência feminina, você que é homem. Porque é desonroso para a mulher, como é desonroso para o homem, não viver segundo aquilo que Deus estabeleceu desde a criação. O ponto vai caminhando na direção dele adentrar a razão pela qual isso deve ser feito. Qual o fundamento? Então, ele adentra dizendo no verso seguinte, no capítulo 11, palavras do apóstolo Paulo, diz assim, verso 7, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem da glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. O homem é a imagem da glória de Deus e a mulher a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Aí ele descreve literalmente, na maneira da criação. Entenda, todos são feitos à imagem e semelhança de Deus, mas a ordem da criação mostra que o homem é a glória de Deus e a mulher, ela tem o homem com a glória. Entende? Ela foi feita à imagem dele, ela foi tirada do homem. Daí a razão pela ordem da criação que Deus estabeleceu que isso vai entrar em todas as áreas da família e da própria igreja.
Você sabe que não é à toa, irmãos, que você tem tanta discussão tentando negar a própria autoria ou autoridade da narrativa da criação, e que os textos que descrevem que o mundo foi criado da maneira que foi criado passam por grandes dificuldades hoje, e que muitos crentes têm vergonha até de dizer que aquilo que está registrado em Gênesis 1 e 2 é verdade. Paulo se fundamenta nessa narrativa e na ordem dessa narrativa para dizer para a igreja como ela deve se comportar, o homem e a mulher. Não é uma mera narrativa, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A sabedoria divina nos colocou em lugares diferentes, irmãos, que melhor é adequado para cada um de nós. Tentar emendar ou destruir a ordem que Deus deu é maligno. A mulher deveria manter o padrão que Deus já deu e o homem deveria manter o padrão que Ele lhe deu. Não tente mudar o padrão que Deus estabeleceu para cada um de vocês. Se você deixar romper pouco a pouco uma barragem, a destruição que a água represada vai trazer numa direção longa é muito grande. Se você romper as estruturas que Deus estabeleceu o mundo, você vai ver as consequências disso lá na frente. Crescente no meio da igreja, quando isso foi tirado do meio, essa ordem da criação foi quebrada do meio da igreja. Aí você tem um número exagerado de grupos na igreja de teatro, de jovens adolescentes. E cada vez, veja, nada contra a arte, por favor, não pense nisso. Mas isso como forma de culto, cada vez mais tem manifestado jovens efeminados no meio da igreja, com comportamentos efeminados. Famílias que criam mulheres dizendo: se case com o seu trabalho, porque marido te larga e você não vai ter do que viver. Cria os seus filhos exatamente para ser oposto àquilo que Deus fez. A igreja precisa ser a última resistência desse movimento cultural. A nossa casa, a nossa família, a igreja do Senhor, os nossos jovens, os nossos filhos precisam ser resistência bíblica contra isso. Nós precisamos entender, irmãos, e dentro de uma estrutura de uma igreja que cada vez mais está adequada a esse mundo caído, onde você tem pastoras nas igrejas, presbíteras, líderes femininos, homens que estão sentados no púlpito e as mulheres pregando a eles. Opondo-se diretamente à sabedoria divina, frontalmente à sabedoria divina. Então Paulo ele tinha que fazer um elogio rápido, porque o problema era grande na igreja, e ele precisava tratar isso com fundamento, cravado na eternidade do Deus triuno, e cravado na maneira como ele criou o homem e a mulher, para mostrar que as bases dessa prática são eternas e são históricas. São eternas e são históricas. O homem foi formado assim, acompanhe o texto comigo mais uma vez. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, entende, irmãos? Portanto, deve
deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Portanto, veja que coisa interessante, preste atenção nisso, irmãos, como essa ordem, lá em Gênesis capítulo 2, só voltar um pouquinho na sua mente. Deus fez o homem e a mulher foi criada posteriormente e trazida ao homem, ele deu nome à mulher, e depois que ele cria, a ordem foi estabelecida, ele diz, portanto, deixa o homem pai e mãe. Veja, ele anuncia, Deus fez o homem primeiro, a mulher depois. A mulher foi criada por causa do homem, não o homem por causa da mulher. Portanto, aí vem uma ordem clara. Portanto, é necessário que as mulheres estejam no seu lugar por causa dos anjos, que elas saibam se portar na casa de Deus. Feminilidade bíblica. A mulher precisa ser feminina. E o texto diz, por causa dos anjos. A imagem é gloriosa. Charles Ross vai dizer que alguns acreditam que se refere aos pastores, mas ele entende que a imagem é muito mais própria da ideia do tabernáculo. No Santíssimo Lugar haviam anjos, e o culto público é o lugar mais profundo que nós adentramos, o Santíssimo Lugar, na presença do Deus Altíssimo, e os anjos juntamente conosco exaltam ao nome do Senhor, por causa da presença dos anjos. Vocês deveriam, diz Paulo, cobrir a cabeça, não tomar o lugar do homem, não assumir o papel. A marca cultural, é o que Matthew Henry na direção entende, é a marca cultural deles, era exatamente os do véu. O que nós precisamos, e é interessante que Matthew Henry vai dizer, na época dele, a pessoa de cabeça rapada era mais honrosa do que a pessoa de cabelo comprido. Então ele disse, isso é uma questão cultural. O grande ponto aqui é, nós entendemos o que é cultural, mas o que é bíblico, o que deve ser mantido, não é cultural. O que não é cultural é simples, é que a mulher precisa entender que ela tem de saber o seu lugar, no culto a Deus, não assumindo um papel que não é dela, e sabendo disso, significa que o homem precisa também saber o seu papel na casa de Deus. Precisa saber o seu papel na casa de Deus. Os sexos não deveriam afetar mudança de lugares, não deveriam afetar. Nós devemos ter a consciência, irmãos, que a ordem da criação, o homem foi feito primeiro, e foi feito cabeça da criação, e aí como imagem divina, todas as coisas debaixo dele, ele tem domínio, e a mulher foi feita do homem, e ela brilha como reflexo da glória do homem. O homem foi feito superior. Isso é nesse aspecto da criação, não em relação a ser a imagem de Deus, porque tanto o homem como a mulher são feitos à imagem de Deus. Só que o homem reflete a imagem de Deus sendo aquele que domina, e a mulher reflete a imagem de Deus sendo aquela que ajuda. Ora, o próprio Deus disse lá no Salmo de número 121, o salmista diz, eleva meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E a palavra hebraica para socorro é auxílio. O meu socorro, o meu auxílio vem do Senhor. Ora, Deus não é diminuído quando é chamado de meu auxílio, assim como não é diminuído quando é chamado de meu superior, ou dominador, ou soberano. A mulher, no aspecto bíblico, ela reflete esse aspecto claro. Ela é auxiliadora, ela reflete a imagem de Deus em santidade, em verdade, em justiça. Mas quanto ao seu papel, ela reflete esse caráter de auxílio, não de líder, não de autoridade sobre.
mas de auxílio. O homem foi feito para esse fim. Podemos aprender, irmãos, que de todo comportamento nas assembleias públicas do culto divino, não é? Nós devemos expressar reverência a Deus e uma satisfação profunda com o lugar que Ele nos colocou. Reverência diante de Deus e alegria por Ele ter me colocado onde Ele me colocou, como homem e como mulher. Reverência e total consciência disso. Mas qual é o perigo disso, irmãos? O homem pode exagerar nisso. O pecado pode levar o homem a abusar disso. E aí Paulo vai logo corrigindo esse princípio na sequência do versículo. Ele diz assim, ora, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, verso 9, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Você entende? Aí ele mostra que essa superioridade é dominada pelo Senhor, porque nem o homem é independente da mulher, nem a mulher do homem. Lembre-se, a mulher foi feita do homem e o homem nasce da mulher. Ele diz, olha, você entende? Paulo, irmãos, vai buscar na própria maneira que Deus criou e no modo como a vida continua. É sabedoria divina. Não há independência. O homem não é independente da mulher, nem o homem, nem a mulher do homem. Na criação, a mulher foi feita do homem. Na continuidade da vida, o homem procede da mulher. O homem procede da mulher. Logo, isso significa dizer, com todas as letras, que a preocupação de Paulo, não é? A mulher precisa conhecer o seu lugar, e o homem não pode abusar do seu poder. É isso que o Senhor está dizendo à igreja. A mulher precisa conhecer o seu lugar, e o homem não pode abusar do poder que Deus deu a ele. Deve ser a nossa preocupação, irmãos, sem dúvida alguma, não criarmos quebra na estrutura da decência na relação do culto ao Senhor. Perceba que Paulo, na sequência do verso, ele entra e diz o seguinte, no 12, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus, todos procedem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E aí, veja, irmãos, nós não podemos quebrar as regras da decência da própria natureza. Deus fez assim, não se oponha ao modo que Deus fez. Não é o que você pensa de si mesmo, é o que Deus diz que você é. E você sabe o que é que Ele diz que você é? Se você nasceu como homem, você é homem. Se você nasceu como mulher, você é mulher. Não é o que você pensa de si mesmo, é o que Deus diz acerca de você. E isso tem reflexo no culto. A decência na vestimenta. Vestir-se como homem, vestir-se como mulher. Vestir-se como homem e vestir-se como mulher. Nunca deve ser algo contrário àquilo que o próprio Deus fez na criação. É normal você ver exatamente o contrário no argumento da sociedade. É dizer assim, a sociedade diz assim, isso é coisa antiga, do passado. Paulo diz, a base está lá na história, na criação. A sociedade diz, nós temos que nos apartar dessa história. Isso é coisa ultrapassada, isso não tem mais sentido para nós.
é tornar o texto sagrado algo inócuo, sem nenhuma utilização nos nossos dias. E o que a Bíblia faz sem medo é sempre voltar às origens, à criação, à queda, à ordem. A sabedoria que Paulo nos ensina deve ser a sabedoria que governa a igreja. A verdade que está impressa na criação, no ser de Deus e na obra da criação, se revela no papel do homem e da mulher na família. Deixa o homem, pai e mãe, unindo-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e se revela no culto, na maneira como o homem e a mulher devem se portar no culto. A mulher não pode assumir uma postura que represente autoridade na igreja. O homem precisa assumir o seu papel de autoridade na igreja. Essa é a luta, e aí o último versículo lida com aquilo que é contencioso no final. Ele diz assim, Paulo completa a sessão dizendo: contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. O costume é uma grande medida da regra da decência. A prática comum das igrejas é o que deveria governá-los. Ele não vai silenciar, irmãos, os contenciosos por mera autoridade, mas ele vai ensiná-los, não é, que o mundo é estranho e que o mundo que eles estão seguindo não é o bíblico. Se ele segue um padrão que as igrejas de Cristo não seguem, é estranho. Se ele segue um padrão que a igreja de Cristo não segue, é estranho. Mas aí vem outro ponto. Era comum naquele tempo que as mulheres se apresentassem no culto público, na adoração, cobertas. E era decente que elas fizessem assim. Um pregador famoso, Steve Lawson, comentando esse texto, diz o seguinte: uma prática para ser a prática da igreja continuada é necessário que se espere que Cristo afirme que você tenha prática em Atos e que tenha ensino regulando na carta. E ele disse que esse é o único lugar em toda a carta onde é falado sobre o uso do véu, particularmente como princípio que a mulher deve utilizar para esse fim, para mostrar que ela está debaixo da autoridade do homem. Por essa razão, a prática da igreja naquela época, que era comum, que era próprio daquela época, não necessariamente a prática da igreja em todo lugar, mas é a prática da igreja em toda a época, mostrar a decência da mulher na vestimenta e no seu lugar na adoração, assim como a decência do homem na vestimenta e o seu lugar na adoração. Não seria de bom tom um homem chegar na igreja usando saia, ou a própria mulher se vestir de modo completamente masculino? Isso é uma afronta à criação divina, à ordem do Deus eterno. Os homens precisam se vestir como homens e as mulheres como mulheres, e devem entender que essa prática
também se revela dentro do culto, porque esse modo de vestir revela que eu entendo o meu papel no culto. Se eu me visto de forma oposta, eu não entendo o meu papel na adoração. Eu me coloco como cabeça. A minha própria maneira de vestir, a minha própria falta de decência no vestir, revela que eu não entendo o meu papel no culto e na adoração. Ora, irmãos, a igreja de Corinto tem muitos problemas, esse é um deles, e agora que Paulo passa a arranhar esse problema, ele vai adentrar no capítulo 12 e 14 com mais detalhes. Ele vai entrar num assunto agora não tanto complexo, que é a ceia do Senhor na sequência, mas logo em seguida, no capítulo 12 em diante, ele volta a falar dos dons, porque esse é um assunto de extrema importância para a vida da igreja. Mulheres, homens, vocês foram chamados por Deus e assumam o papel que Deus lhes deu na sua casa e na igreja. Na sua casa e na igreja. Com isso vocês vão dizer que vocês creem no Deus eterno, como Ele se revela, na pessoa do Deus Criador e no Filho dele que se fez homem, na relação de autoridade. E vocês vão também manifestar que creem na doutrina da narrativa da criação. Assim como Deus fez o homem, Ele quer que o homem viva do modo como Ele fez. Ele quer que o homem viva. Se assim procedermos, nós exaltaremos ao Deus triuno e exaltaremos as verdades cridas, expostas, reveladas nas Sagradas Escrituras, para a glória dele, tão somente. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede, podermos ouvir a Tua voz nesse final de tarde, início de noite,